Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, a aula do 4º ano. Eu sou a professora Andréia, vem comigo? Vamos lá! A aula é do número 18. O eixo é matéria e energia. O objetivo do conhecimento, a cozinha é um laboratório, experiências caseiras. A habilidade é identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. E também, outra habilidade é testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia, quando expostos a diferentes condições, aquecimento, resfriamento, luz e umidade. Mas antes de começarmos nossa aula, vamos para mais uma leitura de leite. Vamos ler? O título da leitura de hoje é Doce de Vó, de Rita Nazer. Na pequenina cidade onde mora a avó Dalila, passo as férias em família na maior felicidade. Na casa da avó Dalila, tudo é uma beleza. Tem pé de moleque, doce de leite, cocada e muita delicadeza. Na casa da avó Dalila, tem doce com certeza, tem um chá de camomila e toalha linda na mesa. Na casa da avó Dalila, tem carinho de montão, tem alegria de verdade para aquecer o coração. Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Gostaram do poema? Vamos aquecer esse coração? Cozinha é um laboratório, será? A cozinha pode ser considerada o primeiro laboratório com o qual temos contato. Nela encontramos uma infinidade de reagentes, como temperos, óleos, ácidos, como vinagres, reagentes biológicos, como fermento, todos disponíveis para nossas experimentações. Na cozinha, entramos em contato com uma forma muito própria das ciências de registrar e passar adiante os processos de experimentação que são os chamados protocolos. Vamos aprender mais um pouquinho? Será mesmo que a cozinha pode ser um laboratório? Quando fazemos uma receita, temos ali um passo a passo que deve ser seguido. Temos que misturar os ingredientes corretos, em quantidades específicas e esperar por um tempo determinado para obtermos o resultado desejado. Ou seja, fazemos um protocolo a ser seguido. Em experimentos científicos, esse tipo de registro é muito comum, uma vez que a validação desse experimento pelos cientistas depende da sua reprodutibilidade, ou seja, que outras pessoas possam reproduzir um experimento exatamente da maneira como foi feito da primeira vez e obter o mesmo resultado. Vejam só, o que isso quer dizer? Que quando a gente faz uma receita, a que já é antiga, a gente segue o passo a passo, dos ingredientes e do modo de fazer, seguindo tudo direitinho para que a receita saia igual. E quando a gente pensa em criar uma nova receita, a gente faz a primeira, depois faz a segunda para ver se dá certo. E aí justamente é esse processo, quando você coloca a quantidade certa dos ingredientes, o tempo certo do que fica no fogo, o tempo que ela fica no fogo, a comida, e aí a gente vê realmente o resultado. Então, isso é uma maneira, assim, de fazer ciência, porque é desse jeito que muitas experiências são feitas, através da repetição, até chegar ao resultado. De algumas mudanças, fazem de um jeito num dia, no outro, e aí vão seguindo até dizer, desse jeito assim, feito a receita de um bolo, não é isso? Que tem os seus ingredientes, embora existam bolos de inúmeros sabores, mas a gente segue o passo a passo. Vamos lá. Ciências na receita do bolo, não é isso? Nós temos aí um bolo de chocolate maravilhoso, onde tem os ingredientes da massa, os ingredientes da cobertura. E aí nós temos os dois modos de preparo, tanto o preparo da massa, quanto o preparo da cobertura. E aí a gente segue, no modo de preparar, onde a gente vai seguir o passo a passo. Após
anotar os ingredientes, separá-los, né? A gente vai fazendo o passo a passo. Vê só, olha para cá. Nessa simples receita de bolo, né? A gente está fazendo misturas, né? E também separação, porque nós primeiro separamos, né, os materiais que nós vamos usar e depois nós vamos fazer a mistura quando misturamos os ingredientes para fazer o delicioso bolo. E quando nós seguimos o passo a passo, né, em colocar os ingredientes no modo de preparar tanto da massa quanto do preparo da cobertura, nós estamos fazendo ciências, que é o procedimento, né? O processo de como é feito no passo a passo. Vamos lá. Ó, agora eu pergunto, por que algumas frutas descascadas ou partidas escurecem? Por que será que isso acontece, né? A oxidação de um alimento, né, é um tipo de reação química que ocorre por diversos fatores. Já notou que, por exemplo, quando se corta maçã, pera, batata doce ou banana, a parte exposta adquire uma cor escura rapidamente? Isso acontece pela exposição ao oxigênio somada às enzimas presentes nessas frutas. O nome dessa enzima é polifenol oxidase. Esse processo de oxidação recebe o nome de escurecimento enzimático. E aí, a gente tem por que se coloca o suco de limão na geleia. Vê só, olha para cá. Primeiro a gente se perguntou por que é que as frutas, né, algumas frutas que cortas, elas ficam escurecidas. Então a gente viu que é por conta da oxidação. Mas o que é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? E aí a gente vai ver por que se coloca suco de limão na geleia. Por que será? Vamos ver. Suco de limão, indispensável ao fazer uma geleia. Mesmo que a receita que você esteja seguindo não indique o suco de limão entre os ingredientes, pode acrescentá-lo sem cambalear. O suco de limão regula o pH da mistura das frutas com açúcar. Isso é importante porque a consistência de geleia só é alcançada quando o pH está entre 3,5 e 3 ou até um pouco menos. Vejam só, pH é a acidez da fruta, então o limão acaba regulando, tá certo? Vamos lá. Aí agora nós vamos fazer um experimento. Nós vamos testar a interferência do limão, né, no escurecimento de algumas frutas, ou seja, a gente vai testar, né, esse limão no interferimento da oxidação da fruta. E nós vamos fazer com a maçã. Vamos lá? A gente vai fazer agora esse experimento para ver realmente o que é que acontece. Vamos lá. Vamos cortar a maçã em duas, tá certo? Em duas bandinhas. Bom, essa banda aqui, nós vamos deixar ela sem nada, tá certo? E essa daqui, nós vamos colocar algumas gotinhas de limão. E aí, a gente vai deixar, e eu vou voltar para os slides, depois nós vamos retornar para ver qual foi o resultado, tá certo? Vamos lá. Vamos voltar para os slides? Vamos deixar aí. Ó, o segundo experimento vocês vão fazer em casa, tá certo? Porque se a cozinha é um laboratório, então vocês vão ter que fazer esse laboratório acontecer. Ó, a massinha de modelar caseira. Vocês vão precisar, os ingredientes são uma xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de óleo, desculpe, o trecho ficou ué, e 1 colher de sopa de vinagre, 1 colher e meia de xícara de água e corantes alimentíssimos nas cores de sua preferência. São aqueles corantes que é usado para o bolo, tá certo? Para enfeitar bolo. O modo de preparar é misture todos os ingredientes, separe um pedacinho da massa e molde uma bolinha. Faça uma pequena abertura no meio da bolinha e pingue algumas gotas de corante alimentíssimo. Amasse até que a cor fique bem homogênea. Pronto, está pronta a massinha de modelar. O experimento 3 vocês vão fazer a partir do livro de vocês. Olha para cá, vejam só, no livro de ciências do 4º ano tem alguns experimentos e esse é um deles. E que aí vocês vão aprender a fazer
Separação de mistura. A massinha de modelar é a mistura, tá certo? De materiais, de substâncias. Já essa aqui, essa experiência, é a separação de mistura. E vocês vão fazer, sabe o quê? Separar a tinta da água. Essa experiência encontra no livro de ciências, né, que é usado pelo nosso município, está na página 114 do livro, tá certo? Vão lá e façam. Agora nós vamos ver um vídeo com um experimento. Você já viu alguém separando a gema da clara do ovo? Como é que faz? Como é que a sua mãe faz? Sua avó? Vamos ver? Vamos lá aprender de uma maneira diferente? Vamos lá. Hoje eu vou ensinar uma técnica muito legal de separar a gema da clara. Para isso você vai precisar de um instrumento muito caro e muito difícil de encontrar, que é uma garrafa de água mineral usada. Eu vi essa técnica num vídeo chinês, não acreditei muito que dava certo, mas depois de fazer vários testes no laboratório ultra tecnológico do Manual do Mundo, a gente viu que funciona. E eu vou te ensinar. Primeiro passo é quebrar os ovos dentro de um copo. Por que você tem que fazer isso? Porque você tem que dar uma cheiradinha e ver se o ovo não está estragado para depois misturar os ovos que você quebrou. E agora é que vem o segredo. Você tem que apertar um pouquinho a garrafa, encostar a garrafa na gema e ir soltando aos pouquinhos e colocando a garrafa de lado até a gema entrar na garrafa. E aí é só você depositar a gema no outro recipiente. Como você deve ter percebido, não sobrou praticamente nada de clara junto da gema. E o que é mais interessante é que, além de ser divertido separar a gema da clara desse jeito, é que quem ajudou a gente nessa tarefa foi a pressão atmosférica. Na hora em que a gente aperta a garrafa, sai grande parte do ar que está dentro da garrafa. E aí a gente coloca a garrafa sobre a gema e solta a garrafa. E a garrafa volta ao volume em que ela estava antes. Só que ela volta ao volume que ela estava antes, mas a quantidade de ar continua a mesma. Isso quer dizer que diminui a pressão aqui dentro da garrafa. E quando diminui a pressão dentro da garrafa, a pressão atmosférica é mais forte, existe uma diferença de pressão e a pressão atmosférica empurra o ovo para dentro da garrafa. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Vamos fazer em casa? Vamos lá, vamos mais para experiências na cozinha. Ó, o mistério das claras em neve. Por que as claras batidas se transformam em neve? Vocês já se perguntaram? A clara de ovo é formada predominantemente por água e albumina, que é uma proteína. Quando batemos uma clara de ovo, desdobramos esta solução de proteína água, o que permite a incorporação das bolhas de ar. Quando batemos a clara com um garfo ou uma batedeira, nós notamos que vão surgindo grandes bolhas, certo? Conforme continuamos a bater, as bolhas diminuem de tamanho e o volume total vai aumentando. Quando batemos as claras, seja à mão ou auxílio da batedeira, as proteínas do ovo se ligam às bolhas de ar, formando uma espuma. Aí, essa é uma das experiências. E agora, mais ciência na cozinha. Por que precisamos deixar o feijão de molho antes de cozinhar? Parece uma coisa simples, não é? Mas vamos ver. Antinutrientes são compostos presentes em alimentos, especialmente nos de origem vegetal, que prejudicam a digestão e a absorção de nutrientes, podendo também provocar gases e desconforto intestinal. São diversos os fatores antinutricionais, inibidores de proteínas,
oxalatos, tanino, nitritos, dentre outros. As proteínas e os minerais ficam presos a esses compostos e não conseguem ser absorvidos pelo organismo. Assim, esses antinutrientes atuam como sequestradores de nutrientes. No caso das guloseimas, das leguminosas, como o feijão, a soja e o grão de bico, por exemplo, o fitato, que é um ácido fítico, é um antinutriente dificultador para a absorção de cálcio, ferro, magnésio e zinco. Olha para cá, vejam só. Eu dei para vocês, né, a questão das claras em neve, né, que a gente viu que é quando bate o porquê que ela cresce, né, que entra a bolha de ar. No caso do feijão, as nossas avós, pela minha avó, né, já fazia isso, colocava o feijão de molho, né, para facilitar o cozimento, mas talvez ela não soubesse, né, que ajudava justamente a evitar, né, esses antinutrientes. Que se a gente perceber, quando a gente come feijão, se ele não for feito desse jeito, a gente fica cheio de gases. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. O experimento 1, o resultado do experimento. E aí, o que será que aconteceu? Vamos ver? Será que já deu para ver o que aconteceu? Vamos lá. Bom, acho que dá para ver um pouquinho. A diferença não é tanta porque o tempo teria que ser maior, né? O tempo poderia ser maior, mais ou menos de meia hora, 1 hora, mas eu vou mostrar para vocês. Essa maçã aqui é a que a gente não colocou o limão, tá certo? Então, pode ver que ela tá mais escurinha, ó. Agora, vamos ver a que foi colocado o limão. Há uma diferença, não tá muito grande, porque era para passar mais tempo, tá certo? Então, quando nós colocamos o limão, ele realmente inibe, né, o pH, e aí a gente conserva a maçã, tá certo? Então, quando você partir uma maçã agora, que não comer a metade, coloca limão, ou então pode também passar fita filme. E aí, gostaram do experimento? Vamos lá, vamos voltar para os slides. Aí, ó, vamos ver a teoria científica com base no resultado desse experimento, dessa experiência. Quando cortamos as frutas, as enzimas saem das células. Elas entram em contato com o composto químico e oxigênio no ar, por isso a maçã escurece. O limão, ele previne o escurecimento da fruta por 2 motivos. Ela entra em contato com o oxigênio antes dos compostos químicos da maçã e impede ainda a ação das enzimas. E aí, pessoal, gostaram do resultado? E aí, viram por quê? Então, agora podem usar o limão, tá certo? Em todas essas frutas, né, que acaba perdendo, escurecendo, como a maçã, a pera, tá certo? A batata inglesa. Vamos lá. A gente agora vai ver mais um vídeo, tá certo? Tem mais algumas experiências que são fáceis de fazer. Presta atenção na dica. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um leite psicodélico turbinado. Um monte de gente pediu para que nessa quarentena a gente fizesse algumas experiências antigas do Manual do Mundo, experiências lá do comecinho. Então hoje é quinta-feira, bora fazer um TBT. Para quem está por fora do que é um TBT, porque eu mesmo aprendi faz pouco tempo, é uma tradição que se criou na internet de você postar fotos antigas, essas coisas mais velhas na quinta-feira. TBT significa Throwback Thursday, que throwback é regresso, revisitar, e Thursday é quinta-feira. Então é a quinta-feira que você volta um pouco no passado. E eu resolvi fazer esse leite psicodélico de novo, talvez já seja a terceira vez que a gente está fazendo aqui no Manual do Mundo Leite Psicodélico, porque eu descobri alguns truquezinhos para melhorar um pouco a experiência e dessa vez eu queria dar uma explicação melhor também. Para fazer essa experiência, se você nunca viu, a gente precisa de um prato raso, pode ser um pires também, porque nessa época de coronavírus, talvez você queira gastar um pouquinho só dos ingredientes, porque o segundo ingrediente é leite. O ideal é que seja leite comum, que não seja desnatado, porque a nata do leite faz bastante diferença. A gordura do leite é o que é o segredinho dessa experiência. Você também vai precisar de detergente e de um pouco de corante. Nesse caso aqui, eu vou usar também uma bolinha de algodão. Essa bolinha de algodão
é que vai ser a diferença dessa experiência. O primeiro passo, então, vai ser eu tirar da bolinha de algodão algumas bolinhas bem menores, assim, fazer umas boliquitas de algodão e depois, em cima dessas bolinhas, eu vou colocar um pouco de detergente e fazer uma bolinha melequenta, meio molhada no detergente. Aí você separa um pires, um potinho, alguma coisa assim, para colocar essas bolinhas. Eu acho legal fazer várias, pelo menos umas 5. Em seguida está na hora do leite. Você tem que colocar mais ou menos 1 centímetro de leite. Pode ser um pouquinho menos, tá? Mas se for uma camada mais grossa, acho que dá um efeito melhor. Em cima do prato. É bom deixar o leite descansar um pouco, tá? Esse movimento de vai e vem dele vai atrapalhar um pouquinho na experiência. Agora eu vou mudar a câmera bem para pertinho para você ver o efeito. O segredo agora é colocar algumas gotinhas de corante bem na borda do prato, tá? Ai, derrubei sem querer. Era para jogar no meio, não era para jogar nas bordas. Mas vamos ver. Tem um pouco de paciência. A ideia não era exatamente essa. Vamos fazer de novo sem derrubar a bolinha no meio do processo. Eu acho que eu coloquei pouco detergente. Tem que tascar detergente na bolinha. Um, dois, três e... Espera um pouco. Tá acontecendo por baixo do leite. Daqui a pouco começa. Fala aí, vale um TBT ou não vale? O que eu mais gosto de colocar o algodão é que ele cria um ponto fixo no meio do leite, daquele ponto que começa a sair o corante. Ele meio que puxa o corante por baixo e manda por cima. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam do leite psicodélico? Tem mais receitas no canal Manual do Mundo. Vocês vão ver coisas maravilhosas, cada experiência, e que algumas dá para fazer em casa, outras não, tá certo? E não esquece de sempre fazer com a revisão de um adulto, tá certo? Que o adulto esteja do lado, tá bom? Agora vamos para nossas atividades. Vamos lá. Leia abaixo alguns relatos de experiências sobre a realização de uma receita e marque qual deles, qual dos relatos, seguiu corretamente o processo científico do passo a passo. Vamos lá. O primeiro está dizendo que para que as omeletes ficassem fofinhas, era necessário bater apenas as claras em neve. Acabei me distraindo e coloquei os ovos inteiros, a gema e a clara, na batedeira para fazer as omeletes. No outro na receita de uma torta, pedia para colocar a geleia das frutas após a torta sair do fogo. Não tive paciência e coloquei tudo junto. A torta não ficou muito boa. Hoje, no terceiro, hoje fiz uma lasanha maravilhosa. Segui todos os passos da receita que minha avó me ensinou. A lasanha ficou igual a dela. E o outro fui fazer um bolo de abacaxi, só que esqueci de comprar a fruta, então fiz o bolo sem o abacaxi. Qual é que vocês acham? E aí, a da lasanha, que ela seguiu passo a passo direitinho da avó, e aí a receita deu certo. Aí tem essa atividade que vocês vão fazer em casa, vejam só, é um experimento. Qual desses materiais conserva melhor os alimentos? O vidro, a porcelana, o alumínio ou o isopor? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar cubos de gelo e vão colocar 1 ou 2 cubos de gelo em cada um desses recipientes. E vão deixar lá por um tempo, uns 10 minutos mais ou menos, e vai observar qual desses o gelo derreteu mais rápido e qual o que conservou o gelo, em cubo, que houve menos derretimento, tá certo? Façam e compartilhem com a professora de vocês no grupo. Vamos para a revisão? O tema da nossa aula, a cozinha é um laboratório, experiências caseiras. A leitura de leite foi Doce de Vó, de Rita Nascer, desculpem. A gente viu que a cozinha é um laboratório, que muitas coisas que a gente faz é ciências, que parece tão comum. Nós tentamos responder a pergunta, será mesmo que a cozinha pode ser um laboratório? Nós vimos que existe ciência na receita do bolo,
Fizemos algumas perguntas como por que algumas frutas descascadas, né, e cortadas escurecem, né? Vimos também por que se coloca o suco de limão na geleia. Fizemos o primeiro experimento, né, da maçã, né, e a oxidação e colocamos o limão. O segundo experimento da massinha de modelar, que é para vocês fazerem. O terceiro, né, que é do livro. Vimos um vídeo do Manual do Mundo, aprendendo a separar a gema da clara de uma maneira diferente. Vimos o mistério das claras e neve, por que elas viram neve, né? E um pouquinho mais de ciência, nós tentamos responder a pergunta por que precisamos deixar o feijão de molho antes de cozinhar, que é uma técnica, né? Que a nossa avó, desde antigamente, bisavó já faziam, né? Vimos também, através do Manual do Mundo, o leite psicodélico turbinado. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam da aula de hoje? Muito massa, né? E existem mais coisas também, se vocês procurarem, tem várias experiências que dá para fazer em casa, tá certo? Com materiais que temos em casa. Foi muito bom estar com vocês, que na próxima aula seja melhor. Não deixem de fazer essas experiências não, tá certo? Vai ser muito boa. E aí, eu amei o leite psicodélico. Vocês, vou tentar fazer em casa, façam também, tá certo? Até a próxima.